Você sabe quem escreveu o livro de Atos dos Apóstolos? Fica comigo, não passe esse vídeo, vamos ver mais uma introdução e Bíblia explicada no comentário bíblico Bican. Olha só, volume 7, vai do Evangelho de João a Atos dos Apóstolos. Você sabe quem escreveu o livro de Atos dos Apóstolos? Olha só, vamos ver nesse vídeo a importância, vamos ver também a autoria, vamos ver o local da escrita, a data, o propósito, o texto, e então nós entraremos na introdução em si no próximo vídeo, logo depois da vinheta. Bíblia explicada. Comentário bíblico Bican. Introdução ao livro de Atos dos Apóstolos segundo Ralph e Early. Comentário bíblico Bican. 10 volumes, 5 para o Antigo, 5 para o Novo Testamento. Esse aqui é uma introdução ao livro Atos dos Apóstolos. Vamos ver a parte A, a importância. O livro de Atos dos Apóstolos tem um lugar único no Novo Testamento. Ele estabelece uma conexão lógica entre os evangelhos e as epístolas. Seria muito mais difícil ler as epístolas de Paulo de modo compreensível sem o histórico fornecido pelo livro de Atos dos Apóstolos. 2 ou 3 exemplos da primeira epístola aos Tessalonicenses podem provar isso. Paulo diz que ele e seu companheiro tinham sido agravados em Filipos. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 2. Em Atos 16, versículo 19 e 24, descreve-se este vergonhoso tratamento. Novamente, Paulo escreve: pelo que, não podendo esperar mais de boa mente, quisemos deixar-nos ficar a sós em Atenas, e enviamos Timóteo para vos confortar e vos exortar. 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 1 e 2. Voltando ao livro de Atos, vemos que Timóteo uniu-se ao grupo em Listra, da segunda viagem missionária de Paulo, em Atos capítulo 16, versículo 1 e 3. Também podemos ler no capítulo 17 como Paulo foi forçado a deixar Tessalônica e Bereia, em razão da perseguição dos judeus, e foi a Atenas. Dali ele enviou Timóteo de volta a Tessalônica. O livro de Atos, ele nos fornece, assim, o contexto histórico das epístolas de Paulo, exceto as pastorais. É a primeira história escrita da igreja, embora abranja um período de cerca de apenas 30 anos, de 30 a 61 ou 62 depois de Cristo. Mas se você ainda não é inscrito, então se inscreve aí, deixa o teu like, deixa o teu comentário, compartilha, comenta aí. Olha só, vamos ver a parte B, a autoria. A Voz Universal da Igreja Primitiva declara que o livro de Atos foi escrito por Lucas. Isto é particularmente significativo porque Lucas é mencionado somente 3 vezes no Novo Testamento. Era comum, nos séculos 2 e 3, atribuir evangelhos apócrifos, o livro de Atos e epístolas, aos vários apóstolos, mas não a homens obscuros. Olha só, era comum, nos séculos 1 e 3, atribuir evangelhos apócrifos, o livro de Atos e epístolas aos vários apóstolos, mas não a homens obscuros. Isto já é um argumento forte em favor da autoria de Lucas para o livro de Atos. As 3 referências a Lucas, elas estão na epístola de Paulo. Em Filemão 24, Paulo ele inclui Lucas entre os seus cooperadores. Em Colossenses capítulo 4, versículo 14, ele o descreve como Lucas, o médico amado. E em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 11, ele descreve: só Lucas está comigo. Estes escritos mostram que Lucas era um companheiro de Paulo, médico, e que somente ele estava com Paulo nos últimos anos da vida do apóstolo, provavelmente como o seu médico. A evidência externa para a autoria de Lucas é adequada. A respeito do testemunho de Irineu sobre Atos, da última parte do século II, Grant, ele escreve: ele não apenas o usou, mas também forneceu a prova clássica de que o livro foi escrito por Lucas. A informação detalhada nas passagens nós, em Atos 16, versículo 9 e 18, versículo 20, e no capítulo 5, versículo 21, e no 18, e também no capítulo 27, versículo 1 e 28, prova que ele foi escrito por um companheiro de Paulo, o qual foi com ele a Roma. Este companheiro
ele deve ter sido Lucas, na prisão em Roma, como está em Colossenses 4, versículo 14. E posteriormente, como está em 2 Timóteo 4, versículo 11. O fragmento muratoriano, ou de moratório, datado de aproximadamente 200 depois de Cristo, diz o seguinte: além disso, os Atos dos Apóstolos são escritos em um único livro. Lucas, portanto, os reúne para o excelentíssimo Teófilo, porque os eventos individualmente ocorreram na sua presença, como ele mostra claramente, omitindo a paixão de Pedro, como também a partida de Paulo, quando este saiu da cidade de Roma em direção à Espanha. A evidência interna, embora não tão definida, é forte. A justificativa básica é de que Irineu, como observado anteriormente, ela é a mais forte entre si. As passagens nós provam que o autor do livro de Atos era um companheiro de Paulo. Existe uma concordância universal entre os estudiosos do Novo Testamento de que estas passagens mostram tal unidade de estilo e de vocabulário com o restante do livro de Atos, o que indica que todo o livro foi claramente escrito pela mesma pessoa. Dois companheiros de Paulo mencionados destacadamente por ele nas suas epístolas, somente dois não aparecem no livro de Atos, Tito e Lucas. Quando se trata de escolher estes dois, podemos deixar que a tradição unânime da igreja primitiva decida o assunto em favor de Lucas. Outra evidência interna ela precisa ser mencionada. Em 1882, Robert ele publicou um livro em que afirmou que existe um uso suficiente da linguagem médica no Evangelho de Lucas e no livro de Atos, para provar que o autor destes dois livros era um médico. Harnack, o grande estudioso alemão, apoiou fortemente esta tese. Depois de ter realizado ou de realizar pessoalmente uma nova investigação sobre o assunto, ele escreveu: a evidência é de uma força estarrecedora. Parece-me que não pode haver dúvida de que o terceiro evangelho e o livro de Atos dos Apóstolos foram escritos por um médico. Zahn declarou, e W. K. Hubbard ele provou, para a satisfação de quem estivesse aberto à convicção de que o autor do trabalho de Lucas estava familiarizado com a linguagem técnica da medicina grega daquele tempo, e, portanto, era um médico grego. Murphy ele opinou que o estudo de Harnack ele provou isto muito conclusivamente. E A.B. Bruce ele escrevendo sobre os evangelhos sinóticos em The Expositor Greek Testament, adota a opinião de Robert nos seus comentários sobre o Evangelho de Lucas. Na direção contrária a tudo isto, Cadbury ele afirmou que Robert estava errado, que não existe evidência de um vocabulário médico técnico no Evangelho de Lucas, nem no livro de Atos. Ele disse, é duvidoso. Seu interesse de Lucas pelas doenças e pelas curas excede o dos seus companheiros evangelistas ou outros contemporâneos que não eram médicos, pois as palavras que ele partilha com os escritores médicos são amplamente encontradas em outros tipos de literatura grega, para podermos supor que eles apontam para qualquer vocabulário específico. Com todo o respeito que este autor tem pelos estudos do seu antigo professor em Harvard, não é possível concordar com ele na sua afirmação. Embora Hubbard se excedesse nas suas declarações, existe um inegável resíduo de evidência de que o autor do terceiro evangelho do livro de Atos mostra o ponto de vista de um médico. O autor concordaria com Major que diz: não obstante, existem passagens dos textos de Lucas que, embora não se possa afirmar que provem ou apoiam a hipótese de que o autor era um médico. Semelhantemente, Rickenhausen, depois de observar que o argumento linguístico por si mesmo não prova que somente um médico poderia ter escrito esses dois livros, ainda assim prossegue dizendo: apesar disso, não se deve abandonar a tradição que ainda pode ser apoiada, pois o autor demonstra familiaridade com a terminologia médica. Parte C fala do local da escrita.
Qual local? Existe uma tradição de que Lucas escreveu o livro de Atos na Acaia, isto é, na Grécia, mas parece ser melhor supor que ele escreveu em Roma, onde conclui a história, como se pode ver em Atos 28, versículo 16 ao 31. Qual a data? A parte D fala sobre a data. Qual a data dessa composição? No século anterior, muitos estudiosos afirmaram que o livro de Atos foi escrito na metade do século II. John Knox propôs esta opinião em anos recentes, mas ele tem poucos adeptos. Moffat sustenta uma data aproximadamente ao redor do ano 100, mas popular é a opinião de Goldsmith e Scott, de que o livro de Atos foi escrito aproximadamente nos anos 90 d.C. Os dois homens sustentaram a autoria de Lucas. E Zahn, ele julgou que o ano 75 d.C. seria a melhor data. Por outro lado, Harnack argumentou fortemente a favor de uma data anterior a 70 d.C., talvez próxima ao começo da 7ª década do século I, isto é, logo depois dos anos 60 d.C. Torrey opina que o terceiro evangelho foi escrito aproximadamente no ano 60 d.C. e o livro de Atos dos Apóstolos logo depois. Parece razoável afirmar que Lucas escreveu o seu evangelho durante os 2 anos da prisão de Paulo, o apóstolo, em Cesareia, ou pelo menos nessa ocasião reuniu os seus materiais, e que ele escreveu o livro de Atos enquanto Paulo passava 2 anos aprisionado em Roma. Esta é a dedução mais natural com base no fato de que a história termina naquele ponto. Isto fixaria a data do livro ao redor de mais ou menos do ano 62 depois de Cristo. Mas qual o propósito? A parte seguinte fala sobre o propósito. Qual o propósito desse escrito? A escola de Tübingen, de críticos na Alemanha, na última parte do século anterior, sustentou que o objetivo do livro de Atos era o de reconciliar os grupos de Paulo e de Pedro na igreja, os quais estavam em clima de batalha. Mas esta teoria tendencial foi largamente abandonada à luz das últimas pesquisas. Na verdade, Renshaw chega a ponto de dizer: as investigações agora elas refutam completamente a teoria. Normalmente, os estudiosos da atualidade sustentam que o prefácio do Evangelho de Lucas, no capítulo 1, versículo 4, também se aplica aos livros de Atos dos Apóstolos. Se este for o caso, o primeiro propósito seria, como já afirmamos aqui, que Teófilo pudesse conhecer a certeza das coisas de que já estava informado. Uma leitura do mesmo livro parece apoiar claramente e trazer uma afirmação de Clogg de que o objetivo de Lucas era mostrar, primeiro, o poder possuído pelos apóstolos por meio do Espírito Santo, e segundo, a expansão gradual da igreja, em parte em números, por meio do poder dos apóstolos, em parte em extensão geográfica. Kirchhoff e Silva Lake eles sugerem um objetivo triplo, que talvez forme uma afirmação mais adequada do caso. Eles afirmaram que entre os motivos para escrever o livro estavam Kirchhoff e Silva Lake falam o seguinte, na parte A: um desejo de provar a inspiração e a orientação sobrenatural dadas à igreja no dia de Pentecostes. Parte B: um desejo de mostrar que os melhores magistrados romanos nunca tomaram nenhuma decisão contra os cristãos. Parte C: um desejo puramente histórico de mostrar como a igreja deixou de ser judia e tornou-se grega, porque os judeus rejeitaram a mensagem da salvação, porém os gregos a aceitaram. A parte F fala sobre o texto. Qual o texto? Vamos ver sobre o texto. Há uma coisa que deve ser dita sobre o texto do livro de Atos. Ele também tem características peculiares não encontradas em nenhum outro livro do Novo Testamento. 4 tipos de textos do Novo Testamento são normalmente distinguidos pelos estudiosos. O primeiro é o texto bizantino, encontrado no volume dos últimos manuscritos. Este foi a base do assim chamado textus receptus, ou texto recebido, usado pelos tradutores da versão King James em inglês. A opinião quase universal é que este é o texto grego mais pobre. O melhor texto é o que Westcott e Horst chamaram de texto neutro, não editado. Este nome foi amplamente abandonado na atualidade em favor de uma designação mais exata,
a do texto alexandrino. Em geral, isto é o que é encontrado nos dois grandes manuscritos do século IV, o Vaticano e o Sinático. Somente os manuscritos em papiro de partes do Novo Testamento são mais antigos do que estes. Os tradutores modernos usaram este texto como base dos manuscritos mais antigos. O terceiro texto é conhecido como o texto ocidental. É encontrado no Codex Bezae, designado como D, do século V. E também na antiga versão em latim da África do Norte. A quarta família, mais recentemente isolada pelos estudiosos, é a chamada de texto cesariano, mas ela não é particularmente significativa para o estudo do livro de Atos. No livro de Atos, o texto ocidental é caracterizado por algumas longas leituras que não são encontradas no texto alexandrino. O grande problema que os estudiosos textuais enfrentam é saber qual destas leituras pode ser genuína, se é em qualquer alguma realmente alguma pode ser. Algumas provavelmente representam tradições autênticas, mas parece improvável que alguma pertença, na verdade, ao texto original. Uma comparação completa dos textos de Atos, de Vaticano e de Bezae, com copiosas observações, poderá ser encontrada no volume 3 de Benedict of Christianity. Então, aqui a gente encerra a introdução ao livro de Atos dos Apóstolos. Não perca a nossa série de estudos bíblicos, Bíblia Explicada no Novo Testamento, comentário bíblico, Bican. Fica com Deus e até a próxima.